Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla com mais um podcast Conversas Inclusivas. E sejam bem-vindos ao Conversas Inclusivas de hoje, um espaço de escuta, respeito e diversidade. Então já senta, nos acompanha, porque lá vem muita informação boa para você. E já compartilha também essa história. Hoje nós vamos falar sobre estimulação precoce. Para você que está com filho novo, para você que acabou de ser mamãe, para você que está gestante, você que tem alguma pessoa gravidinha na família que já vai ser mãe. Então já se liga nessa conversa porque vem muita informação e toda a informação é muito válida para o nosso dia a dia. Eu estou aqui hoje com a Joelma Magalhães, ela é fisioterapeuta pediátrica e vai nos tirar dúvidas por cima de dúvidas. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento motor e cognitivo, sinais de alerta e a estimulação precoce aqui no Conversas Inclusivas. Seja muito bem-vinda, Joelma, ao Conversas Inclusivas de hoje. Eu que agradeço, primeiramente, o convite da Rádio Defensoria. Para mim é uma enorme alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de informação, né, de uma informação trazida com bastante responsabilidade, de uma forma simples, para ajudar todas as mamães que puderem nos assistir, né? Exatamente. Eu estava até conversando com ela antes, pessoal, a questão de, eu antes, com todas essas informações aqui que a gente vai passar para você hoje, né? Eu aprendi muito assim, abruptamente, na época que a gente não tinha tanta informação, e hoje já tem aqui até as nossas conversas que vai ao ar com você aí. Então já se liga porque, olha, vi muita informação bacana. Eu queria ter tido esse tipo de informação naquele tempo em que eu fui mãe pela primeira vez, principalmente de crianças atípicas. Então conta pra gente, Joelma, o que te motivou a seguir a carreira de fisioterapia? Nossa, essa pergunta, ela é muito importante assim para mim, né? Lá na minha adolescência, eu não sabia que existia fisioterapia, né? Aqui na cidade, inclusive, na época, não existia. Então, eu me imaginava médica, porque eu sempre, desde pequenininha, tinha certeza que eu seria da área da saúde. Isso eu nunca tive dúvidas. Daí, aos pouquinhos, eu fui me familiarizando e tomei conhecimento sobre a fisioterapia, né? Mas, ao mesmo tempo, era um conhecimento raso. Eu não sabia direito o que esse profissional fazia, onde esse profissional atuava. E naquele momento eu tinha recém-completado 18 anos, era uma menina ainda. Eu tive a oportunidade de sair do estado para fazer faculdade fora. E eu lembro como se fosse hoje, assim, no primeiro semestre ali da faculdade, acho que concluindo o primeiro semestre, que a gente ainda nem viu as matérias específicas, eu tive certeza que era aquilo. Que aquela sementinha lá da minha adolescência que eu achava que seria medicina, era a vida me direcionando para a fisioterapia. Então, foi uma intuição mesmo, assim, uma paixão que eu fui descobrindo ao passo que a faculdade foi acontecendo. Olha que maravilha. E por que você escolheu pela a fisioterapia pediátrica, né, especificamente? Esse daí foi um outro ponto, né? Na faculdade, a fisioterapia pediátrica, ela sempre me chamou muito a atenção. Era uma área que me fazia muito feliz na época dos estágios. Porém, não foi o meu carro-chefe, não foi a que tomou o meu coração. A área que tomou meu coração foi a fisioterapia neurofuncional, aquela que é mais voltada para reabilitação mesmo. E daí, quando eu me formo, eu volto para a cidade e eu comecei a encontrar alguns entraves, né? Para começar a trabalhar essas coisas. E aos pouquinhos, eu comecei a ser generalista, né? Comecei a atender, eu precisava trabalhar, eu precisava que as pessoas me conhecessem. Mas sempre que eu podia, eu buscava crianças ou bebês para atender em domicílio, alguma coisa assim. E os anos foram passando, eu continuei tentando chegar especificamente nessa área. E anos depois da formação, eu passo num concurso público e sou lotada dentro da maternidade. E nesse processo foi quando eu me vi perto dos primeiros bebês. E foi lá dentro da maternidade que eu, de fato, consegui chegar
na minha tão sonhada área, que era estimular precocemente os bebês. E aí, lá dentro, eu iniciei uma jornada que eu faço ela até hoje, que é o follow-up, que é o acompanhamento de bebês de risco, bebês prematuros, com estimulação precoce. Olha só, já ali nos primeiros momentos, né? Muito bacana. É intrínseco, né? Vai acontecendo e a gente vai, ao passo que a gente vai trabalhando, é como uma cortina mesmo, né? A gente vai abrindo os nossos olhares e as afinidades vão chegando. Então, assim, o mundo infantil sempre foi o que brilhava os meus olhos. Vai se descobrindo, né, ali, vai amando o que está fazendo. Com certeza. Houve aí algum momento marcante aí durante a sua graduação ou estágio aí que te fez perceber que você queria atuar com crianças ou realmente isso foi no decorrer do seu trabalho? Na clínica escola, né, que é o finalzinho da faculdade, quando a gente tem a parte ambulatorial, na parte hospitalar ali, aquela parte de UTI neonatal, o ambiente hospitalar em si, ele não enchia o meu coração. Pelo contrário, me penalizava muito eu ter que atender crianças ou bebês internados em hospital. Eu queria brincar, eu queria sorrir, eu queria jogar a bola para a criança pegar. Então, quando chegou na parte da clínica escola, que é a parte ambulatorial, naquele momento, sim, eu disse assim, agora aqui eu estou feliz, porque eu consigo arrancar um sorriso, eu canto uma música e, de alguma forma, eu tenho um feedback da criança ou da mãe que acompanha essa criança. Então, desde a faculdade, o ambulatório foi que ganhou meu coração, que é o que eu faço até hoje. Muito bom. Quais foram aí os principais desafios que você enfrentou, né, no início da sua trajetória na fisioterapia pediátrica? Nossa, desafios são muitos, né? Eu acho que quando a gente começa uma carreira, eu estou falando assim, parece muito tempo, mas no fundo né? Já vão quase 20 anos de formação e é muito tempo isso. Muito tempo, né? É muito tempo, é bastante tempo. É bastante tempo. Eu já vi e já vivi muita coisa boa na minha área. E das coisas que mais me marcam, não foi isso que você me perguntou? Estar com a família, estar com a criança, ela traz para a gente uma vivência específica, faz com que a gente comece a se colocar no lugar daquela família. Então, assim, ajudar esses bebês, né? Eu trabalho muito com bebês, eu falo de crianças, mas o meu foco maior sempre foram os bebês. Então, assim, estar com eles, ajudar no controle da cabeça quando é muito difícil, ajudar no primeiro sentar, no primeiro engatinhar, nos primeiros passos. E entregar isso para a família, isso não tem preço, é isso que me move, é isso que me motiva. Né? A gente sabe o quanto que as famílias que precisam levar os seus bebês para algum tipo de estimulação, o quanto que elas chegam aflitas, angustiadas, preocupadas, né? Com medo do que virá ali pela frente. E você perceber que através do seu trabalho, do seu toque, do seu carinho, e das suas orientações, né? Que você vai conquistar isso, é isso que me move, é isso que me motiva, é isso que me faz todos os dias querer seguir buscando cada vez mais. E agora eu vou voltar, porque eu lembrei que você me perguntou dos maiores entraves, né? Eu fui falar do tempo de trabalho e acabei... Quando eu comecei, eu acho que o meu maior entrave foi o fato de, como qualquer profissional que chega no mercado, quando você não é renomado, as pessoas não têm uma referência sobre Ainda não você. É conhecido, né? Está começando. As pessoas, o filho é o bem mais precioso daquela família. O bebê, né, é tudo para aquela família. Então, assim, para que as primeiras pessoas comecem a confiar numa pessoa que, nossa, eu não sei se esse profissional é confiável, se de fato vai me ajudar. Então, assim, esse foi o meu maior entrave no começo, fazer com que as pessoas começassem a confiar e acreditar no meu potencial, e mesmo devagar, né? Um paciente aqui... É um processo, né?
é uma construção, né? Eu sempre uso essa palavra porque hoje, quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo o quanto que eu construí, o quanto de trabalho tem lá atrás e o quanto de trabalho me espera na frente ainda, porque apesar de muito tempo de formação, a gente não para, né? Estudar, oferecer trabalhos e serviços é uma busca contínua. Então, assim, eu agradeço muito as primeiras famílias que lá atrás confiaram em mim, que acreditaram que eu podia, de alguma forma, ajudar o seu bebezinho. E esse foi meu maior entrave no começo. Mas, como todo mundo sabe, né? A melhor propaganda é a indicação. A indicação, né? Isso foi me ajudando bastante, né? Porque isso começou a abrir as portas para mim. Uma família que falava de mim para outra família e as coisas foram acontecendo. Aquilo que você faz com o coração, aquilo que você faz, o que gosta, né? Quando você sente esse sentimento de gratidão, que é gratificante, aquilo que você faz em deixar alguém feliz pelo seu tratamento que você proporcionou ali naquele momento, para aquele bebezinho, para aquela criança, e aquela família sair super satisfeita, porque você deu o seu melhor, com certeza. A gente vê nos seus olhos o quão você gosta da sua profissão. Eu sou apaixonada. E assim são para muitas outras profissões também. A gente tem esse entrave aí de início de todas as carreiras, em todas as áreas, né? Essa dificuldade do começo, de a gente ainda não ser conhecida, o nosso profissional. E você, é como você fala, é um processo, é uma construção ali que você vai adquirindo no dia a dia. Isso vai fazendo aí a gente ficar conhecida, as pessoas conhecerem a gente, a nossa forma de trabalhar, o nosso caráter, a nossa personalidade. E isso é muito importante, é uma construção no dia a dia, né? E olha, são 20 anos, a tua construção tá grande. E fala pra gente, Joelma, como é que é lidar diariamente com os bebês e as crianças pequenas, né, em processo de desenvolvimento? Hoje, como eu te falei, né, hoje eu estou em contato direto com bebês e famílias de forma diária, nesse processo de acompanhar o desenvolvimento, de orientar famílias. E isso é extremamente gratificante e importante, porque a gente precisa estar o tempo todo mostrando para essa mãe, como você falou lá no começo, hoje o nosso maior papel é orientar famílias de forma mais simples, de forma mais clara, empoderar essa mãe, porque na maior parte das vezes o bebezinho é da mãe, não que não seja do pai ou da família como um todo, mas quem está ali diretamente cuidando desse pequeno é ela. Então é com ela que a gente fala, né? É com ela que a gente busca, é para ela que a gente faz com que ela acredite no potencial do bebezinho dela e é através dela que a gente alcança as coisas que ela veio buscar conosco. Eu acho que esse é o pulo do gato da estimulação precoce, né? Porque às vezes a mãe veio, o bebezinho tem que sentar porque ele vai iniciar a introdução alimentar, já está chegando próximo ao 6º mês e não senta. E a gente vai observando que, ao passo que a gente orienta, que a gente ajuda esse bebê, porém, a gente fez com que essa mãe entendesse qual era o papel dela ali também na rotina com ele, a gente alcança o sucesso. E fica tudo bem, dá tudo certo. Fica esse trabalho conjunto, né? Quando a mãe ela vai em busca daquele profissional, o profissional orienta ela a como proceder em casa, não basta só aquele momento ali com o profissional, mas é muito importante também essas dicas que os pais recebem do profissional e leve para casa também, que venha dar continuidade nesse processo aí de estimulação em casa também, isso é muito importante. E como é que você define a estimulação precoce na prática clínica? Quando a gente fala de estimulação precoce, a gente fala daquele bebezinho que nasceu prematuro, por exemplo, ele nasceu antes de 37 semanas, ele nasceu com alguma patologia associada do tipo uma anóxia cerebral que causou uma paralisia cerebral, uma síndrome de Down, por exemplo. Então, a estimulação precoce, ela vai ser voltada para esse paciente, que nada mais é do que acompanhar esse bebê para a gente poder intervir terapeuticamente, se for necessário,
para ajudar com que esse bebê alcance o seu máximo potencial de desenvolvimento. É importante falar que a estimulação precoce, toda vez que a gente falar de estimulação precoce, a gente sempre vai falar de família. Na minha opinião, não existe estimulação precoce que não seja centrada na família, que é aquela em que a gente, enquanto equipe multidisciplinar, e a estimulação precoce pode ser isso, esse bebê que nasceu de risco, por exemplo, ele pode ser acompanhado não só pelo fisioterapeuta, mas pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta ocupacional, pela equipe médica, né? Conforme a sua necessidade, né? Conforme a sua necessidade. E é muito importante a gente falar que a família é o parceiro da estimulação precoce. Porque, como você acabou de frisar, nós precisamos orientar muito essa família sobre posicionamentos, sobre mudanças de posição, né? Sobre como brincar, como conversar, como estimular o visual desse bebê, para que, aos poucos, esse bebê consiga se desenvolver e aprender sobre as suas preferências, né? Exatamente, é muito importante esse olhar já desde o início, né? Que eu estava falando para você, né, anteriormente, que eu sou mãe atípica. Se eu tivesse todas essas informações muito antes, que a gente não tinha tanta informação na palma da mão como a gente tem hoje, há 16 anos atrás, a gente não tinha tanta base em que se informar, muitos sinais poderiam ser detectados bem antes, né? Porque eu já deixei para... quando eu consegui o diagnóstico do meu filho, ele já tinha 1 ano e meio, que foi pela questão da fala. Mas sendo que quando ele era bebê ainda, ele não tinha sustentabilidade do pescoço, e eu achava que era uma questão de, coisa de bebê, né? Tá fazendo birrinha, tá fazendo algum movimento espontâneo, que coisas de bebê mesmo eu achava. Sim. Até então ali dentro do padrão normal. Só que não, porque assim, aonde eu quero entrar é a questão que o quanto mais cedo o pai ou a mãe, tá certo, a gente não é profissional, a gente não é obrigado a saber tudo, mas é aquela questão que exige aí um conhecimento, e para isso essa conversa ela ajuda muito a você buscar informação, principalmente para os pais de primeira viagem, né? Mesmo que a gente já tenha tido, tenha passado pela maternidade anteriormente, mas cada filho é diferente um do outro, né? Sim, sem dúvida. E aí a questão de você saber detectar algo diferenciado desde que ali o teu filho nasce, é muito importante ter esse olhar clínico, não que a gente seja um profissional da área, mas esse olhar mesmo cuidadoso da mãe, porque quanto mais cedo uma criança ela tiver determinado ou síndrome ou nascer com um determinado tipo de problema, quanto mais estimulado cedo, melhor ainda, não é verdade? Com certeza. A estimulação precoce, ela vem para que a gente consiga o quanto antes identificar sinais de risco para atraso, para que a gente consiga identificar o que impede aquele bebê, por exemplo, de sustentar a própria cabeça, ou de rolar, ou de dar os primeiros passos. O que está dificultando esse processo de aprendizado do bebê, para que a gente possa intervir de forma terapêutica e ajudar aquele bebê a se desenvolver sem tantos riscos, porque o primeiro ano de vida do bebê, ele é extremamente importante. O primeiro ano de vida do bebê, ele vai preparar esse bebê para toda a sua primeira infância. Imagina uma escada. O primeiro ano de vida do bebê, ele é o primeiro degrau. Eu não consigo chegar lá no 5º, 6º degrau, que é o final da primeira infância, se eu não tiver passado por aqui. Então, quando você... Mesmo que, às vezes, o bebê chega na estimulação precoce por intuição da mãe mesmo, porque é essa mãe que está de olho, é essa mãe que cuida de forma rotineira desse bebê. E se ela percebe, nossa, eu acho que ele me parece mais molinho, assim, eu seguro ele em pé e o tronco dele tomba muito, ele não se mantém tão firme. Não está tendo sustentabilidade suficiente, né? Então, né? assim, se aquilo acende um alerta no coração da mãe, a minha orientação é, mamães, confiem no coração de vocês. Nunca deixem de duvidar, de acreditar naquele sinalzinho que vocês recebem. Na maioria das vezes, as mães estão sempre certas. Às vezes, a gente
costumo ouvir relatos do tipo assim, falaram que eu estava procurando problema no meu filho, né? Isso é uma coisa rotineira. Não deixem de procurar problema, né? Não é que você vai ficar procurando problema, mas se você identificou um problema, busca ajuda, busca um profissional que possa avaliar o teu bebê e, se necessário, intervir precocemente. E o fisioterapeuta é esse profissional. Então, quando a gente fala de estimulação precoce, a gente fala ali do primeiro ano, e nesse primeiro ano de vida, esse bebê, ele passa por mudanças drásticas, extremamente importantes. Ele nasce muito pequenininho, muito frágil, enroladinho ali, né? Extremamente dependente de cuidados. Após 12 meses, esse bebê está de pé. Em alguns casos, está trocando passos. Que fique claro que não é obrigado a estar trocando passos aos 12 meses. Mas se colocando de pé de forma independente, empurrando uma cadeira, né? Trocando passos anteriores com apoio, por exemplo. Então, assim, nesse meio tempo, muitas coisas podem acontecer e é preciso estar atento. Então, assim, se você percebe que seu bebê parece mais relaxado, um bebê mais molinho, um bebê que, quando é colocado sentado, por exemplo, tem dificuldade na sustentação do tronco, ou se você observa que seu bebê é um pouco mais rígido, porque o que acontece? É importante a gente falar que no primeiro ano de vida desse bebê, a cada trimestre, mais ou menos, de desenvolvimento, esse bebê vai cumprindo metas esperadas para o desenvolvimento. É claro que é o que a gente chama de marcos motores, né? Mas é claro que esses marcos motores eles vão ser cumpridos de acordo com o ritmo de cada criança, com as condições intrínsecas a cada criança. Tem bebê que é mais magrinho, é mais levinho, se movimenta com mais facilidade. São as peculiaridades de cada um, né? Tem bebê que é mais pesadinho, né? Demora um pouco mais de tempo para rolar ou para se arrastar, por exemplo. Então, assim, mas o mais importante é a gente entender que, ao passo que esse bebê vai crescendo, ele precisa cumprir essas metas esperadas para o desenvolvimento e que naquele momento ali, se ele não cumpriu, e uma meta que a gente pode dar como exemplo, por exemplo, aos 6 meses, a gente tem uma condição muito importante, que é esperada por todas as mamães, que é a introdução alimentar, né? Então, o que a gente espera desse período de 6 meses? A gente espera um bebê que sente, um bebê que eleve bem esse queixo, que mantenha esse pescoço bem firme, né? Para favorecer a deglutição. Então, assim, o que a gente sempre orienta para as mães? O bebê fez 6 meses. Ele está preparado para comer? Como é que está o sentar dele? Porque nem sempre o bebê vai estar sentado aos 6 meses muito firme, com um queixo muito elevado, um pescoço muito alinhado, muito bem ancorado, né? Então, fazer 6 meses não é um preditor de introdução alimentar. É o que a gente sempre orienta para as mães. Tem outras questões envolvidas. Porém, se aos 6 meses, além dele não sentar direito, por exemplo, não sustenta tão bem o tronco, esse queixo está muito baixo, esse bebê não fecha direito a boca, esse bebê não está muito atento aos movimentos do ambiente, aos sons da casa dele, aos barulhos que são rotineiros naquela casa, né? O bebê, ao passo que ele vai crescendo, ele vai se ambientando com a rotina da casa dele, com os barulhos, com as vozes que conversam com ele, né? Pai, mãe, irmãos. Então, se esse bebê parece muito alheio, perdido, né? O olhar dele está o tempo todo, a gente não sabe direito onde ele está. Então, assim, são coisas sutis que você pode ir percebendo e que podem ir chamando a atenção. Né? Por que quando eu chamo ele não busca? É importante falar que um bebê de 8 meses é um bebê que já sabe o nome dele muito bem. Então, né? João, esse bebê já olhou. Ele já sabe que ele é o João, ele já se identificou como João. Então, assim, se eu chamo esse bebê e esse bebê não olha, né? Não faz o sorriso social que é esperado, é um bebê muito silencioso, muito calmo, parece que nem tem bebê na casa, né? É um bebê muito quietinho. O que a gente quer dos bebês? O bebê, ele quer explorar o mundo. E é isso que a estimulação precoce faz. Não é só apenas ajudar a rolar,
a sentar, a engatinhar, a dar os primeiros passos. A gente vai mostrar para aquele bebê que ele tem um corpinho, para ele perceber o ambiente que ele está, perceber as mãos, as pernas, perceber que ele é capaz de se empurrar e alcançar a bolinha que se afastou um pouco mais. Então, através da estimulação precoce, esse bebê ele começa a perceber as coisas que ele gosta. Ele gosta de se arrastar, ele gosta de se colocar sentado, ele gosta de pegar um brinquedo no outro para fazer a batida e fazer o papapá, por exemplo. Né? Então, se as mães começarem a perceber que há alguma dificuldade, que há alguma coisa que chama a atenção, eu não estou falando para comparar, né? Porque o desenvolvimento ele é intrínseco a cada um. Cada um de nós somos diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. Tem as questões genéticas daquela família, tem a questão da ambiência, tem casas que são mais silenciosas. Então, as pessoas falam mais baixo, as pessoas não costumam cantar tanto para os bebês, por exemplo. Não tem tanta leitura em voz alta, que tudo isso vai estimulando a fala do bebê, a atenção, a cognição. Tem casas que são muito mais barulhentas, né? Que as pessoas são mais expansivas. Então, assim, eu não posso querer comparar que um bebê que vive numa casa silenciosa se comporte da mesma forma que um bebê que vive num ambiente muito mais enriquecido por fala, por música, por leituras. Então, assim, sem comparações, é importante que as mamães estejam atentas a qualquer sinal de dificuldade. Porque através da estimulação precoce também pode detectar ali alguma síndrome, algo do tipo. Porque o que acontece em meio convívio social e até mesmo nas famílias é aquela questão, tem ali o bebê da família. Esse bebê não está apresentando devido comportamento conforme ali a sua idade, digamos, não andou no tempo, não falou no tempo. Aí já surgem várias opiniões comparativas. Ah, porque fulaninho da nossa família falou com 4 anos de idade. Vai ver, o seu é assim também. E eu acredito, assim, que como mãe, né, a gente não deva se prender a esses tipos de comparação, porque cada um é cada um, né, como você acabou de falar. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu tempo, cada um tem uma vivência diferente. E se ele está naquele ambiente que tem muita criança, que interage, que fala muito, lógico, o bebê vai desenvolver mais. Se ele está naquele ambiente que só tem adulto, as pessoas falam pouco e se comunicam entre si, já fica mais dificuldade. Então tem que ter esse olhar para tudo isso, né, ali no desenvolvimento da criança. Sem dúvida, o que a gente mais faz hoje, quando fala de estimulação precoce, é orientação. É extremamente importante que as famílias tenham conhecimento disso, da importância de olhar para o bebê. O bebê, ele é um ser que, quando pequenininho, ele se comunica com o olhar. Experimenta botar aquela mamãe que está amamentando, por exemplo. Coloca o teu bebê no peito e chama ele. Faz um carinho, né? Fala de uma forma um pouco mais animosa ali com ele. Observa o olhar dele. O olhar dele para você muda. Se você botar um bebezinho de frente para você, logo nos primeiros dias de vida, ali, uma semaninha de vida, 10 dias de vida, e você se aproximar muito do rosto desse bebê, você vai perceber a comunicação com o olhar. É o primeiro leque de aproximação do bebê com aquela família. Então, assim, é extremamente importante orientar famílias sobre a importância do ambiente em que esse bebê tá inserido, né? Esse bebê vai ter um desenvolvimento compatível com o ambiente em que ele está. Então, se eu tenho um bebê que fica muito mais no carrinho, um bebê que fica muito mais naqueles cercadinhos contidos, ou no bebê conforto, ou dentro da rede, por exemplo, aqui na nossa cidade é muito comum o uso da rede, esse bebê não vai se desenvolver da mesma forma daquele bebezinho que a mãe vai lá, tem um tapetinho, coloca ele no chão, bota ele de barriguinha para baixo todos os dias, pelo menos 1, 2 vezes ao dia. Então, assim, aquele bebê vai estar perdendo um tempo de vivência, de aprendizado, de explorar o seu próprio corpo. Quando você estava falando
dessa questão da comparação dos ambientes, eu quero muito ressaltar aqui para todas as famílias, né, que é importante que a gente entenda que cada criança tem um ritmo de aprendizado que é inerente àquela criança, porém, existe um tempo para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, eu não posso... Nossa, meu bebê tem 8 meses e ele não senta. Ah, mas com 10 ele senta, né? Então, assim, com 8 meses, a gente já tem um bebê construindo muitas outras habilidades. Então, para tudo, existe um tempo, mesmo que seja no ritmo específico daquela criança, daquela família que está ali. Entendi. E existe aí um tempo ideal para começar aí esse tipo de acompanhamento? Ou logo que a mãe perceber uma diferença, uma pequena diferença que seja. Ela não ouviu comparações, mas ela sentiu que precisava ver, nossa, está acontecendo isso com o meu bebê, eu vou procurar um profissional. Você acha válido esse start da mãe, esse olhar bem minucioso? Porque ou ela já tendo sido mãe, ou sendo mãe de primeira viagem, mas ela está ali atenta ao filho dela, né? Aqueles primeiros momentos, como você disse, são imprescindíveis. Você ter esse olhar bem atento. Teu bebê pode ter algum tipo de síndrome ou não. E essa importância da gente, como mãe, detectar isso o mais cedo possível para que venha fazer aí uma estimulação precoce, para que venha obter bastante êxito, que é no primeiro ano de vida, digamos até, né? Com certeza, sem dúvida. Quando a gente fala de estimular precocemente, a gente fala do tempo, né? Do quanto antes iniciar. Então, quando a gente pensa no bebê de risco, por exemplo, que é o bebê que tem maior potencial para necessitar da estimulação precoce, seja ele o prematuro. O prematuro, ele é um bebê de estimulação precoce, né? Ele nasceu antes do tempo, o corpinho dele não estava totalmente preparado para nascer, então ele vai precisar dessa intervenção logo ele saia da maternidade, né? Se ele passou pela UTI neonatal, que ele saia da UTI neonatal. Então, esse pacientinho, assim como o paciente que já tem um diagnóstico, por exemplo, de alguma doença neurológica, alguma má formação neurológica, a síndrome de Down, por exemplo, são bebês que, quanto antes iniciarem essa estimulação, essa intervenção, melhor serão os desfechos para o desenvolvimento dele, não tenha dúvida. Agora, se eu tenho um bebezinho que nasceu no tempo esperado, foi para casa bonitinho com a mãe, e daí esse bebê parece mais molinho, mais parado. Ah, ele é preguiçoso, é comum que a gente escute, né? Mamães, não existe bebê preguiçoso. Existe bebê com dificuldade na movimentação por algum motivo, né? Seja ela por dificuldade de transferir o peso do corpo para um lado ou para o outro. Então, assim, desconfie se você pensar que seu bebê pode ser preguiçoso, tá? Isso não existe. Bebê, pelo contrário, ele não é preguiçoso, ele é curioso, o bebê quer explorar o mundo. Então, se você tem um bebezinho em casa que você desconfia que está um pouco mais lento, que te parece ter dificuldades, busque um profissional especializado para avaliar e te orientar. Muitas das vezes, a gente recebe para atendimento bebês que a mãe vem bem angustiada, né? Nossa, mas ele é preguiçoso, ele não quer se arrastar e ele só fica assim, paradinho. E às vezes com orientações, com formas de brincar, com dicas que a gente vai dando, aquele bebê nem necessita de iniciar de fato uma estimulação. Com mudanças da ambiência na casa dele, ofertando ali um pouquinho mais de um grau de dificuldade, por exemplo, para que exija um pouco mais daquele corpinho, esse bebê vai se desenvolver super bem. Tem bebês que, mesmo não tendo nenhuma comorbidade ali, como a gente fala de base, ele pode ser identificado lá pela família, essa família busca avaliação com o fisioterapeuta, e aí nessa avaliação a gente identifica de fato que existe uma idade motora esperada para aquele bebê e aquele bebê está lá atrás. Então, assim, quando existe uma lacuna muito grande do que é esperado para aquela fase e para onde o bebê está, aí sim, esse bebê é colocado em estimulação
para que ele consiga desempenhar suas atividades e alcançar o que é esperado motoramente para aquela idade cronológica, né? Porque, como eu te falei lá atrás, o primeiro ano de vida, ele repercute em toda a primeira infância do bebê. Então, se eu tenho um bebê que não se arrastou, que não engatinhou, que já foi pulando fases, esse bebê lá na frente, ali com 2, 3 aninhos, é um bebê com dificuldade no equilíbrio, é um bebê com dificuldade em pular, em correr, em, às vezes, aprender a pedalar a bicicleta. É um bebê que, quando ele chega na escolinha, ali na primeira infância, ele pode ter muita dificuldade na questão de motricidade fina, porque a gente se desenvolve do global para o fino, do grosso, né? Da coordenação motora grossa para fina. E, então, toda a ancoragem, que é essa parte do tronco, de cintura escapular, dessa criança não foi bem preparada lá na base, lá no começo. Então, isso vai repercutir quando essa criança estiver lá na frente, não rasgar um papel, em brincar de massinha de modelar, em segurar o giz de cera para começar os primeiros rabiscos. Então, a gente vai vendo como uma cascata de impactos mesmo do desenvolvimento. Por isso que hoje a gente vê muitas dificuldades nos jovens, né? Algo que não foi detectado lá de início na base e fosse trabalhado para que futuramente não viesse ter algumas dificuldades em determinadas áreas da sua vida. Por isso, muito importante essa informação de início. Como eu sempre falo, eu, mãe, lá com essas informações de hoje. Mas, enfim, a gente ainda corre atrás do prejuízo. E Joelma, fala para a gente... Falando para as mães agora, que sinais a gente deve ficar atento, né, as mães hoje, a buscar a fisioterapia pediátrica? Elas estão iniciando ali, o bebezinho, tem pouco tempo, a que sinais ela deve ficar alerta e em que momento ela deve estar buscando a ajuda? Certo. Eu acho que é importante, então, mamães, para que vocês não tenham dúvida, a gente dá uma separada nos trimestres do desenvolvimento para que fique mais claro para vocês, porque senão fica um volume de informações e a mãe pode acabar se confundindo. Então, o que a gente pode pensar? Se você tem um bebezinho de 0 a 3 meses, e quando eu falo de 3 meses, é 3 meses e 29 dias, o que esse bebezinho tem que fazer? Ele tem que segurar a cabeça, controlar a cervical. Se você coloca ele em pé no seu colo, se você bota ele de barriga para baixo, se você coloca ele no tummy time, ele tem que estar bem bonitão lá, sustentando bem essa cabeça. O que é um sinal de alerta? Se esse bebê não sustenta essa cabeça. Ou se sustenta, mas sustenta de forma parcial. Essa cabeça tomba muito. Essa cabeça parece inclinada ou está inclinada. Essa cabeça tem uma movimentação limitada, do tipo, só vira o pescocinho mais para um lado do que para o outro. Se esse bebê parece não observar, não fazer contato visual nem com as pessoas do ambiente, nem com objetos contrastantes, né? Nessa fase é muito comum os livrinhos de contraste. Então, se você observa que seu bebê não acompanha de um lado para o outro, isso é um sinal de alerta importante. Vale a pena buscar avaliação para identificar o que pode estar acontecendo. Quando a gente passa ali e finaliza esse primeiro trimestre, a gente tem um outro trimestre importante, que é o do 4º ao 6º mês. E quando eu falo de 6º mês, eu falo lá de 6 meses e 29 dias. Por isso que não há pressa para iniciar a introdução alimentar aos 6 meses. O que a gente tem de mais importante nessa fase? Sentar, rolar. Então, assim, o bebezinho, ele começa ali a se colocar de lado aos 4 meses e ele vai finalizar esse rolar de forma autônoma, ali, independente, bem rápida, lá no final do 6º mês. Então, ali com 6 meses e 29 dias, é aquele bebezinho que você vai colocar a fralda, ele foi para um lado, vai para o outro. É aquela fase que a gente não pode deixar sozinho na cama, que senão faz medo cair. Não pode deixar só na cama, nem no trocador. Então, isso é o mais importante, o rolar e o sentar nessa fase, que inicia ali por volta de 5 meses e meio, 6 meses, ainda é um sentar sem tanto controle de tronco. O bebezinho faz um apoio anterior. Se você solta as mãos desse bebê, ele é capaz de se sustentar ali alguns segundos, mas não muito tempo e não de forma tão reta, né? E isso é que pode ser
Um limitador, por exemplo, da introdução alimentar. Então, o que é importante? O que é um sinal de alerta nessa fase? Se você observa que seu filhinho fechou a janela do rolar e não rolou. Se você coloca ele 6 meses ali sentadinho, faz um apoio das mãozinhas aqui na frente, e mesmo com esse apoio, ele não se sustenta, ele parece desmoronar, né? Se ele parece mais alheio, se ele não se familiariza com os sons do ambiente, se você chama ele, o seu bebê, parece não te ouvir, não compactua muito o olhar com você. E a partir de quantos meses um atraso motor ele pode ser considerado preocupante? O atraso motor ele vai ser considerado preocupante quando ele está muito distante da idade cronológica daquele bebê. Então, se a gente falar de um bebê de 9 meses, um bebê de 9 meses é um bebê que já senta com independência, é um bebê que sai da postura. Quando eu digo da postura, é se você colocar ele de barriga para cima, ele vai para a barriga para baixo, ele sobe em 4 apoios, ele engatinha, ele muda, ele tem variação de posturas com independência. Então, ele chega nesse 4 apoios com muita facilidade, o bebê de 9 meses. É um bebê que está muito atento, muito ativo, muito esperto, ele se coloca de pé. Se ele se apoiar em alguma coisa, na sua perna, na sua roupa, ele se puxa e se põe de pé. Daí, se eu encontro um bebê com 9 meses, que eu sei que é um bebê extremamente ativo, e esse bebê não sai de sentado, ele nem sabe se colocar sentado, ele sabe ficar sentado. Ele não sabe sair de barriga para cima e sentar, ele não sabe sair de barriga para cima, rolar e se colocar sentado. Não, ele sabe ficar sentado, que é o famoso bebê estático. Isso é muito diferente e muito distante de um bebê com desenvolvimento considerado típico e esperado para 9 meses. Então, isso é um fator preocupante. Aquele bebê que é colocado em determinada postura, e geralmente é uma postura sentada. As famílias não tenham pressa, mas as famílias costumam ter um pouquinho de pressa com a questão do sentar, né? Às vezes, aos 3 meses e meio, 4 meses, os bebês estão sendo verticalizados para sentar. Porque, às vezes, o bebê ainda não aprendeu tanto a ficar de barriga para baixo, a se movimentar tanto de barriga para baixo. E aí, a tolerância é pequena, o bebê chora um pouquinho, se incomoda. Então, é uma forma de deixar o bebê mais calmo, né? Verticalizar esse bebê. Então, quando a gente encontra um bebê muito distante do desenvolvimento esperado para a idade que ele tem, isso é um fator preocupante. Isso é um sinal de alerta. Então, assim, busque ajuda. Hoje, com a internet, é bom falar que tem muita informação boa, de forma simples. É claro que tem muita informação que acaba deixando as mamães mais aflitas também, mais ansiosas, né? Não é dessa informação, eu digo daquela que é simples, que é segura, que faz com que você observe melhor o seu bebê. Então, se você observa o seu bebê em casa e você identifica que, poxa, ele já tem 9 meses e não é porque ele fez 9 meses hoje que ele já tem que engatinhar. Ele vai começar a aprender essa habilidade agora, nesse período. Porém, muitas outras habilidades já foram adquiridas nessa fase. Porém, é um bebê que só aceita um determinado posicionamento, daí você pode se questionar e pensar que há sim alguma dificuldade ali e que aquele bebê precisa ser avaliado. Joelma, e que tipo de bebê geralmente chega até você? Prematuros, com síndromes, bebês saudáveis, com atraso leve? Geralmente o que você recebe? Nossa, hoje o meu leque é bem variado, né? O meu grande público, como eu faço follow-up é um serviço de segmento do cuidado do bebê prematuro. Então, eu tenho um volume enorme de bebês prematuros que eu acompanho, seja para estimulação precoce, seja para acompanhamento de forma quinzenal ou mensal, com orientações para observar como é que está o desenvolvimento motor, cognitivo, né? Social, afetivo daquele bebê. Mas eu também tenho bebês com alterações neurológicas, eu tenho bebês termo que nasceram bem, que não passaram por uma UTI neonatal, mas que têm atraso motor significativo e que estão sendo estimulados. Hoje tenho muitos bebês
por causa do torcicolo e da assimetria craniana, que hoje o fato da gente estar falando muito mais sobre isso, sobre esse limitador do desenvolvimento. Hoje os bebês estão chegando cada vez mais cedo para serem cuidados, né, e tratados. Bebês com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Então, um leque bem variado de pacientes, assim. E o que você diria para os pais que têm medo ou vergonha de buscar ajuda logo nos primeiros sinais? Então eu quero falar com as famílias que, primeiro, que confiem no sentimento de vocês, né? Eu acho que, às vezes, a família tarda um pouquinho em buscar uma avaliação, uma orientação especializada, talvez por medo, por vergonha de ouvir alguma coisa que talvez você não queira ouvir, né? Que o bebê possa ter alguma coisa. Mas é como eu sempre digo para as famílias, amar exige coragem. Então, quando você ama seu filho, você ama seu bebê, você é responsável por ele, você precisa ter coragem para passar por certas situações, né? Então, assim, levar o seu bebê para uma avaliação com um fisioterapeuta pediátrico é ter a certeza de que você está buscando o melhor para o desenvolvimento do seu filho. Então, assim, nós podemos tanto atuar, se for necessário, mas principalmente acolher, orientar, acalmar, mostrar soluções para aquilo que pode ser para a família um problema, né? Pode ser motivo de angústia. Na maioria das vezes, é muito comum que a gente receba famílias aflitas, porque querem uma solução, porque querem entender por que o bebê está chorando tanto, por que o bebê está desconfortável, por que o bebê não faz isso ou não faz aquilo, né? E ao passo que a gente recebe essa família, que a gente conversa, que a gente entende o que está acontecendo naquele ambiente, com aquele corpinho específico do bebê, fica muito mais fácil da gente ajudar. Então, não tenham medo, não tenham receio. E o principal, busquem o quanto antes. O quanto antes a gente avaliar e, se necessário, intervir, terapeuticamente falando, vai ser muito melhor para toda a família. A família vive ao redor daquele bebê. Quando um bebê chega numa família, a família se transforma. Então, dependendo de como forem as primeiras semanas daquele bebezinho naquela casa, isso pode ser muito prazeroso, um momento de muito amor, de muita celebração, como pode ser um momento de muita aflição também, de muita angústia, se você recebe um bebê que esse bebê está desconfortável, por exemplo, esse bebê chora sem parar e você não consegue, ainda por estar conhecendo o teu bebê, né? Identificar o que está acontecendo com o corpinho dele, por que ele está tão desconfortável, por que você não acalma aquele bebê, por que aquele bebê não dorme tão bem. Então, assim, o quanto antes, o importante entender da estimulação precoce é isso. O quanto antes intervir, com certeza menor será o tempo de tratamento, porque você identificou precocemente que está dificultando. E se caso tiver algum diagnóstico, por exemplo, a ser investigado e buscado, porque a gente precise encaminhar, né, para o médico, por exemplo, o quanto antes a família tomar conhecimento sobre isso vai ser muito melhor, né? É muito melhor você cuidar do que você sabe, do que está cuidando, do que cuidar sem saber o porquê que você tem que cuidar, né? Exatamente. E agora aqui voltando para um outro assunto, porque sempre alguém que está assistindo, ele deve se identificar com alguma das situações, né? Como é que a síndrome da cabeça chata, a plagiocefalia, né, se relaciona com a fisioterapia? Então, hoje, com o volume de informações, né, e com os profissionais estão cada vez mais se habilitando nesse mundo das assimetrias cranianas, hoje é muito mais fácil das famílias chegarem a ter esse diagnóstico, por exemplo, de forma precoce, né?
Inclusive, os pediatras também estão cada vez mais atentos a isso. Então, assim, é importante a gente falar que a cabeça chata, essa plagiocefalia, ela é esse achatamento unilateral da cabeça, a parte posterior, seja de um lado ou do outro, mas ela tem relação direta com o torcicolo muscular. Então, esse bebê, ele tem uma restrição na movimentação. Ele mantém o rostinho dele virado, por exemplo, sempre para o mesmo lado. Então, como a cabeça do bebê nos primeiros meses é muito maleável, é uma cabeça que está crescendo, ainda muito moldável, se aquele bebê começa a receber um apoio viciado, que a gente chama, está o tempo todo só com o mesmo lado da cabeça apoiado ali, seja no carrinho, no bebê conforto, na cama, no berço, aquela cabeça vai acabar ficando amassada ali onde recebe aquele apoio viciado, né? E aí o crescimento cerebral vai fazendo com que aquela cabeça fique numa forma não esperada para o desenvolvimento do bebê. Isso é muito comum em todas as crianças ou só algum? Então, hoje está muito mais comum, muito mais mesmo, assim, num volume bem grande, em virtude da gente estar conseguindo identificar precocemente, porque antes o torcicolo já existia, a assimetria craniana já existia, porém ela não era detectada, seja pelo profissional que aquele bebê passava ali, né? Então, assim, às vezes ia identificar ali quando esse bebê está rolando, porque ele só rola para um lado, por exemplo. E o torcicolo ele faz muito isso, muita dificuldade no desenvolvimento motor, muita assimetria corporal. Então, esse bebê fica no que a gente chama de assimétrico, né? Ele faz muito mais de um lado do que do outro. Então, hoje está muito mais comum, não são todos os bebês que vão desenvolver isso vai estar muito relacionado são muitos fatores que podem causar esse torcicolo nesse bebê. Em virtude desse torcicolo, esse bebê ter uma restrição na movimentação do pescoço, e isso fazer com que essa cabeça tenha esse apoio viciado, né, e fique achatada. Porém, a gente está percebendo que, nos últimos tempos, um volume enorme de bebês estão chegando ao consultório, ao serviço, buscando atendimento para correção de torcicolo e assimetria craniana. Muito bem. E que tipo de brincadeiras ou atividades simples você recomendaria para os pais fazerem com seus filhos em casa? Olha, uma das coisas que a gente sempre fala e realmente é bem simples e faz toda a diferença, seja no vínculo, né, da família com o bebê, da família com a criança, é sempre leitura. Leitura é trabalhar a imaginação, o cognitivo, você ter um tempo dedicado para aquela criança. Quando a gente fala de estimular o seu bebê em casa, a gente não quer que o pai ou a mãe seja um especialista, um profissional. A gente só quer que ele seja o pai ou a mãe. E isso é uma das orientações que eu costumo sempre dar para as famílias. É no tempo que você puder, durante a sua rotina. Hoje a gente tem uma rotina muito sobrecarregada, todos nós, né? Então, às vezes te sobra 15 minutos ali para que você possa parar de fato e sentar lá no chão com seu bebê, com seu filhinho. A gente está falando desses 15 minutos. Então, nesses 15 minutos ali que você pode separar do seu dia, conta uma história, lê um livro. Você não precisa de grandes brinquedos, dos brinquedos caros lá da loja. Você pode, dependendo da idade dessa criança, mas quando a gente fala ali de uma criança de 2 anos, por exemplo, que já está se comunicando muito mais, sabe potinho de manteiga que a gente tem em casa? Pega um potinho daqueles, ou de manteiga, ou aqueles potes com tampa, pega uma bolinha, você pode pegar um objeto da escolha daquela criança, e pode ser, por exemplo, se você está ensinando para ela as cores, pode ser um objeto azul, por exemplo, e aí você bota aquele objeto, aquela bolinha, o sapato o sapatinho do bebê, que é azul, por exemplo, você põe no potinho de manteiga e pede para ela destampar. Cadê o sapato?
cadê? Para a criança abrir, né? Trabalha a coordenação olho-mão, a atenção, a concentração, a cognição daquela criança. Ela começa a perceber como é que ela chega naquele objeto. Isso pode ser feito com um pote de manteiga, isso pode ser feito com uma caixa de sapato, isso pode ser feito uma cabana na sala da casa ali, ou embaixo da mesa com um lençol, onde vocês vão entrar naquele espaço, ou com uma lanterna, e aí a gente pode escurecer o ambiente da casa para observar o feixe da lanterna, para onde o feixe da lanterna vai, pode brincar com aquelas sombras, né, que você usa as mãos. Então, assim, tem um leque de opções que você pode estar estimulando o teu bebê em casa, a sua criança em casa, e não necessariamente vai tomar a tua tarde inteira, vai exigir que você vá na loja e compre um monte de recursos, por exemplo. Você pode se adaptar ali, às vezes, com o que você tem em casa, né? É o que a gente mais orienta, né? Eu dificilmente, a não ser que a família queira, onde você comprou esse tal brinquedo? Eu gostei muito. E aí a gente fala, mas a gente sempre orienta para que a criança seja estimulada com o que ela tem em casa. Muitas vezes é até mais interessante, né? Às vezes, eu acho muito interessante aqueles vídeos que a gente vê na internet. A criança tem inúmeros brinquedos ali que os pais deram de presente, mas ele se interessa por uma concha, por uma tampa de panela, por uma panela, algo inusitado, assim, bem diferenciado. É exatamente isso, porque o ambiente que essa criança está, ele é muito enriquecido de recursos, né? E a criança, o bebezinho, ele é muito curioso, ele é explorador. Então, para ele abrir a porta do armário e botar as panelas para fora, né? Aquilo faz um barulho, é ação e reação. Ele fez alguma coisa que derrubou as panelas ali, mesmo que faça barulho, e a mãe, né, acha que ele vai se machucar, mas tudo isso é aprendizado. Então, assim, aqueles 15 minutos preciosos que você pode parar ali para fazer uma troca. Seja na hora do banho, eu acho que o banho é um momento de muito contato, de muita proximidade da mãe com o bebê, do pai com o bebê. Então, o banho, ele pode ser um momento muito lúdico para qualquer criança, para qualquer bebê. Então, tem a espuma, né? O shampoo, né? Aquilo ali, o sabonete a banheira vira uma banheira de espuma. Então, você faz a barba, você faz o cabelinho, você bota na mão, você deixa o bebê sentir aquela espuma, aquela textura. A esponja do banho, que absorve o líquido, né, a água ali, espreme na cabeça do bebê para que o bebê perceba aquela sensação. Tem uns brinquedinhos que você pode acrescentar dentro da banheira, que são os bichinhos que fazem sons, que são do fundo do mar, por exemplo, que você pode ir nomeando para esse bebê. Então, a hora do banho é uma hora muito rica, tanto de troca afetiva da mãe com o bebê, do pai com o bebê, quanto um momento de aprendizado. Isso tudo se torna um estímulo, né? Tudo isso é estímulo, né? O bebê, ele vai aprendendo no ambiente que ele está inserido. E ele é muito interessado, ele quer aprender. Tanto é que o bebê é explorador, né? Quando ele está livre e desimpedido, ele não para, né? Ele quer conhecer o desconhecido. Ele quer conhecer a casa que ele está. Exato. Você também acompanha crianças, né, com paralisia cerebral, né, síndromes genéticas e também TEA, não é isso? Como é trabalhar com esses casos? É extremamente... Para mim, que sou amante da neuropediatria, eu acho fascinante, assim. Eles são extremamente inteligentes, né? Quando a gente pensa na paralisia cerebral, a gente pensa... Às vezes a gente vê a limitação motora, né? Que é o que nós vimos. Às vezes uma criança cadeirante, ou uma criança que ainda não anda, só com muita ajuda. Mas a gente, ao passo que a gente acompanha essas crianças, a gente percebe o quanto de vida que tem ali e o quanto de vontade de explorar o mundo, né? E às vezes aquela limitação motora é que faz com que aquela criança fique mais irritada, né? O que mais dificulta para a gente, às vezes, é a falta de comunicação. A gente vai tentando se comunicar com eles, mas quando eu digo da fala mesmo em si, né? Que pode... O não falar, a gente sabe que a limitação motora, ela está extremamente relacionada com a fala. Então, quando eu tenho provavelmente uma grande limitação motora, eu tenho uma grande chance de não haver fala ali. Então,
essa conexão, ela pode gerar para essa criança muita frustração, né? Porque a criança quer explorar, ela quer brincar, ela viu alguma coisa que chamou muita atenção, que ela achou super divertido, mas a locomoção para chegar até esse brinquedo, como é que ela vai explorar aquele recurso para ela é difícil. Porém, eles são extremamente capazes, assim, extremamente capazes. E a gente comemora e celebra todos os pequenos passos, né? As trocas de passos, o acertar, o encaixar, o derrubar a bola. Então, tudo isso é muito significativo, é extremamente importante, porque a gente sabe o quanto de construção aconteceu aqui para que aquela execução chegasse aqui. Então, eu acho que é a neuroplasticidade que a gente chama, né? Quando a gente pensa nessas crianças, a gente sempre pensa na capacidade do cérebro de estar sempre aprendendo, de estar sempre fazendo boas conexões. E quando a gente fala dessa criança um pouco mais delicada, que tem um diagnóstico de base, aí a gente volta para a estimulação precoce. O quanto que nos 2 primeiros anos esse cérebro cresce. Ele cresce de uma forma absurda. Então, assim, a probabilidade dele aprender e se desenvolver nos 2 primeiros anos é muito grande. Então, o máximo que a gente puder fazer por ele, naquele período de tempo, pensando nas conexões cerebrais, vai impactar muito após esse período, né? Então, essa criança, esse bebezinho, por exemplo, da malformação neurológica, de alguma síndrome ou do transtorno do espectro, ele é um bebezinho que precisa muito dessa estimulação inicial, pensando nessa neuroplasticidade. E uma coisa muito interessante que eu já vi até num vídeo de internet foi uma pediatra, não era pediatra, era fisioterapeuta. Ela estava fazendo o estímulo de um bebê e esse vídeo, eu não sei se você chegou a ver, foi parar na internet, muito interessante, era de uma criança que não andava. Uhum. E ali com os estímulos dela, um menininho de uns 3 anos, mais ou menos, de idade. E ela estava com esse trabalho, né, de estimular, ele estava cheio de coisinhas na perna, que eu não sei o nome daquilo ali. E ela estava fazendo esse estímulo, e ele conseguiu dar os primeiros passos. E o quanto ela se emocionou do lado, chorando, né? Vendo ali o trabalho dela, vendo o resultado de todo o amor doado ali, de todo o trabalho, de toda a dedicação. E eu pergunto a você agora, nesses anos de dedicação, de trabalho, de amor ao seu trabalho, quais foram os casos mais marcantes aí para você até hoje? Algum te emocionou assim particularmente mesmo? Nossa, nesses anos de trabalho eu tenho muitos casos, muitos assim para elencar que me emocionaram profundamente e continuam me emocionando assim. Eu particularmente eu sou movida por essa paixão, por esse amor de ver eles realizarem pequenas coisas que a gente sabe que são grandes coisas. São enormes, a gente sabe. Então, eu me lembro de uma bebezinha prematura extrema que eu estimulei e ela muito grave, assim, a chance dela de sobrevida era mínima. Ela nasceu de 25 ou foram 26 semanas, ela ficou meses internada na UTI. E a gente, quando ela saiu da UTI, que chegou na estimulação precoce, muito, muito pequena, cabia assim, no meu antebraço, muito pequenininha. Eu meio que, nossa, e agora? Né? O que será que vem por aí? Como é que ficou esse cérebro depois de tantas intercorrências, tanto tempo de UTI neonatal? A estimulação precoce, às vezes, é essa caixinha de surpresa, né? Você começa a estimular o bebê e quando você menos espera, o bebê super responder ou, às vezes, não como você esperava. E nós começamos um trabalho com essa pequena muito de formiguinha, porque ela tinha dificuldade no ganho de peso, era uma bebezinha muito, muito delicada mesmo. Era prematura? Prematura extrema. Nossa. 25 ou 26 semanas, não tenho certeza. E aí, aos pouquinhos, né, com muita orientação, uma família muito participativa, é extremamente importante falar disso, porque quando a gente fala de estimulação precoce, a gente fala de
família e terapia andando de mãos dadas. O apoio mútuo, né? Então, assim, a família seguindo as orientações, trazendo para a gente as dificuldades e a gente tentando trabalhar isso dentro do processo terapêutico. E aquela pequenininha foi crescendo e foi mostrando a sua força, a sua capacidade de aprender, foi mostrando que o cérebro dela estava ali, íntegro. A sua força para viver, né? Atento, Nossa. né? Respondendo. E eu lembro, ela era muito pequenininha mesmo, assim, de altura, inclusive, né? Quando ela fez 1 aninho, nessa época, os nossos recursos eram bem pequenos, bem limitados no ambulatório, a gente não tinha muita coisa. E aí a mãe dela comprou um desses empurradores, né, do bebê. E aí eu lá agachada, treinando com ela, passinho após passinho, fica em pé e tudo muito minucioso. E aí um belo dia, os primeiros passinhos vieram naquele empurrador, né? Ela ser capaz de se deslocar. E dali a gente foi só evoluindo com ela. Então, assim, quando eu vi ela dar os primeiros passos independentes, nossa, foi uma alegria imensa. Ali eu chorei muito, tanto eu quanto a mãe dela, porque emocionante, hein? A gente não imaginava que ela fosse responder daquele jeito. E, quer dizer, a gente sempre tem a esperança, né? A gente sempre acredita que vai dar muito certo. E ela foi um caso de sucesso, assim, que todas as vezes que eu lembro eu fico muito feliz, porque foi muito lindo o que aconteceu no processo daquela criança. Eu acredito. Hoje ela é uma mocinha, já está super bem. Mas foi esse caso específico, ele me toca bastante. Com certeza, né? Às vezes você olha ali, nossa, é tão pequenininha. E fica mesmo na mente, eu não sei se quanto família ou profissional, será que consegue? Sempre aquela dúvida, será que vai dar certo? Mesmo você tendo todas as habilidades, todo o seu potencial, todo o conhecimento, mas sempre fica por você ver aqui aquelas limitações ali enormes, né? Exato. O que não falta é vontade da gente estudar e entender por onde que a gente vai conseguir estimular aquele bebê para que a gente consiga chegar no objetivo esperado, naquilo que a família quer que a gente entregue, né? Porém, muitas coisas fogem do nosso controle. E o desenvolvimento cerebral é isso. Às vezes a gente está trabalhando para uma coisa e você vai percebendo que o corpinho daquela criança não responde da forma como você está esperando, né? Ou muitas vezes aquele corpinho já vem dando sinais lá desde muito cedo de que aquilo ali não vai transcorrer como esperado. Quando um bebê chega numa família... É aquela questão de cada um, né? Quando o bebê chega numa família, a gente tem a imagem do bebê desejado. Mesmo que ele seja prematuro, aquela mãe projetou sobre aquele bebê uma situação. E aí, quando você começa a estimular e você começa a perceber, o corpinho daquele bebê já te deu sinais de que alguma coisa ali não está indo tão bem. É muito difícil para nós que estamos num processo de estimulação, lidando diariamente, semanalmente com aquele paciente, desconstruir esse bebê desejado para essa mãe. Trazer para essa mãe a informação que ela não quer ouvir, que de repente aquele bebê não vai ser como ela esperou. Então, assim, essa é uma parte muito difícil, muito delicada de trabalhar com a estimulação precoce de bebês de risco. É você ter que, às vezes... dar uma notícia não tão esperada pela ser família, a mensageira, né? de uma notícia que não é o que foi planejado, né? O que foi sonhado, idealizado para aquele bebê, né? Em muitos casos, a criança evolui, em outros não. A criança já vem com aquela comorbidade ali fixa dela no corpo e mesmo através de estímulos, ali não vai responder. O que a gente acredita muito, mesmo sendo mensageiro de, às vezes, uma notícia que não vai ser tão boa para a família, a gente sempre vai falar para a família da neuroplasticidade, da importância de, tão precocemente, aquele bebê já está sendo estimulado, que poderia ser de outra forma se ele não tivesse. Então, assim, sempre encorajando e mostrando para aquela família que os próximos meses, a gente não sabe o que vem nos próximos meses.
Porém, a gente pode fazer muitas coisas agora para que nos próximos meses as próximas aquisições sejam dentro do esperado, sejam mais próximo do esperado. Então, essa é a potência da neuroplasticidade, de estimular precocemente um bebê e de orientar para que essa família entenda em casos mais delicados, assim, que a gente identifica durante o processo de acompanhamento que esse bebê é um bebê de risco. É muito importante ter a família perto para que ela consiga seguir incentivando de forma rotineira, porque o cérebro aprende por repetição. O aprendizado vai chegar por repetição. Então, quanto mais aquele bebê vivenciar determinadas posturas, movimentos, sensações, estímulos visuais, táteis, auditivos, melhor vai ser para aquele bebê. Muito bem, por isso eu digo que sempre a gente está se informando, se manter informada é muito bom. Principalmente nessa faixa etária, quando a pessoa vai ser mãe, né? Você já está ali informada, principalmente nesse de 0 até 1 aninho, essa observação assim que a gente deve ter, esse olhar clínico de mãe mesmo. Não deixar passar nada. Exato. Não se deixar levar também pelas outras opiniões. Siga seu coração de mãe, né? Você está vendo, não, isso aqui não está errado, eu não vou fazer comparações, porque cada um é cada um. Então, meu filho pode desenvolver mais rápido em determinadas situações e em outras não. Fulaninho ali de outra família ou da mesma família falou mais rápido, andou mais rápido, mas o meu não, ele tem o tempo dele, respeitando o tempo de cada criança, mas é como você falou, vendo a probabilidade de cada faixa etária. Aquela questão de meses até... De 0 até os 6 meses, você falou a questão do sentar, né? Uhum. De segurar o tronco com firmeza, a cabecinha, tudo mais. Quando passar desse tempo, aí sim, a mãe já liga o sinal do alerta dela. Se não tiver conforme ali, procurar um profissional, né? Para estar se orientando, para estar se informando. Muitas vezes, é como você relatou, às vezes nem precisa ser acompanhado. Às vezes, só o estímulo que o profissional dá para essa família seguir em casa já acontece ali resultados, né? Com certeza. Por isso a importância de, no menor sinal de dúvida, se você tem dúvida, por exemplo, busca o pediatra que acompanha o teu bebê, né? Conversa com ele, divide esse medo, essa angústia com o pediatra. E aí, quem sabe o pediatra encaminha para o fisioterapeuta. Porém, se mesmo que o pediatra acho que a sua angústia, que a sua dúvida não é tão significativa, que pode se esperar, mas você segue angustiada, segue se questionando sobre o desenvolvimento do seu bebê, busque você, né? Para buscar a avaliação de um fisioterapeuta pediátrico, você não precisa de encaminhamento médico. Você tem total autonomia para chegar até nós e poder conversar, para tirar dúvidas, para saber se está tudo bem, se o desenvolvimento está dentro do esperado, o que você pode fazer para ir ajudando o seu bebê em casa. É muito comum e hoje a gente diz que isso se deve muito ao fato da gente poder hoje divulgar informações na internet, né? De estar falando sobre como ajudar o bebê em casa. É muito comum que hoje as mães cheguem até nós, não por um problema específico, não, porque ela queria saber se estava de fato tudo bem, se o que ela está fazendo com o bebezinho dela em casa está certo, o que ela pode fazer que ajude mais ele. Então, assim, é muito bacana ter esse feedback, né? E a gente sabe que esse pacientinho que chegou com essa mamãe, que está muito atenta, a gente sabe que isso é a construção de um trabalho que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E de hoje a informação está muito mais disseminada, muito mais clara, né? E das mamães estarem muito mais atentas. Exatamente. E uma das coisas aqui nessa nossa conversa eu aprendi, assim como também quem está assistindo a gente, eu aprendi que não é só uma criança que vem com síndromes, que vem aí com as dificuldades, que precisam de um estímulo precoce. As crianças do dia a dia também, ditas as típicas, crianças típicas, elas também precisam desse estímulo, porque, como você falou, se não for detectada determinada dificuldade que ela tem aqui do 0 até 1 aninho de idade, futuramente lá ela vai ter uma dificuldade no equilíbrio, uma dificuldade em outras áreas.
como você citou anteriormente. Isso é muito importante a gente saber. Eu não sabia dessa, mas assim, conversando, a gente vai aí aprendendo, e eu espero que você que esteja aí do outro lado, vai ser futura mamãe ou já está esperando outro bebê ou tem um bebê na família, já passa, compartilha essa informação, porque essa nossa conversa aqui foi bem informativa. A Joelma nos passou aí muitos feedbacks legais, muita informação boa para você que é mamãe aí de primeira viagem ou se já tem outro bebê. Já fica atenta a esses sinais, né? É muito importante a estimulação precoce para todos os bebês. Pensava-me eu que era só as crianças neurotípicas, né? As crianças que vinham com algumas síndromes, as crianças que vinham já dando os primeiros sinais aí que têm necessidades especiais, e não. As crianças típicas também, elas precisam desse estímulo e é muito importante. Eu não sabia disso. O que a gente sempre diz é que a família é o estímulo daquele bebê, né? Então, quando aquele bebê chegar na família, quando você falar com ele, quando você fizer uma gracinha, você der um cheirinho, você for dar o banho, você for trocar a fralda do bebê, você for cantar uma música para aquele bebê, você está estimulando aquele bebê. E vendo as reações dele, né? E naquele observando momento. as reações, se comunicando com aquele bebê, mostrando para aquele bebê que ele já está no mundo, né? Que ali é a casa dele, que ali é o cantinho dele. Então, de uma forma muito mais sutil, de uma forma muito mais leve, não deixa de ser uma estimulação. Isso mesmo, com certeza. E o que você gostaria que toda mãe, pai ou cuidador soubesse sobre o desenvolvimento infantil? Então vamos lá. O que a gente sempre fala de forma rotineira para as mães, para as famílias, né? Para os cuidadores dos bebês e das crianças, principalmente dos bebês, a importância de colocar esse bebê para vivenciar o que ele precisa viver. Então, no caso, o barriguinha para baixo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento do primeiro ano de vida, da estimulação precoce, do ajudar esse bebê a desenvolver o máximo do seu potencial, a gente sempre vai falar do tempo de barriguinha para baixo. Então, o que eu mais gostaria que as famílias entendessem é que o tempo de barriga para baixo, desde a primeira semaninha de vida ali, que pode ser feita aqui no colo da mamãe ou do papai, de forma muito sutil, muito suave, ela é a chave do desenvolvimento motor daquele bebê do primeiro ano de vida. Olha que interessante. Então, a construção do desenvolvimento daquele bebê vai começar por ficar de barriga para baixo. Lá desde o comecinho, caiu o cordão umbilical, já pode ir direto para a cama. Enquanto não caiu, fica ali no colinho, né, protegido para não machucar o bebê. Então, assim, não tenham medo, né? Eu vejo que as famílias têm bastante insegurança com relação a colocar o bebezinho de barriga para baixo, mas eu volto a ressaltar, é a partir dali que o seu bebê vai seguir se desenvolvendo, porque é a primeira construção. É a partir dali que vai começar a sustentação da cabeça, o primeiro olhar com o mundo que está à frente. É a construção da força desse tronco que esse bebezinho vai ser capaz de mudar de posição e se colocar de barriga para baixo. É com essa força que ele vai preparar que ele vai ser capaz de sentar de forma adequada para iniciar a introdução alimentar. Então, assim, tudo começa pelo tempo de barriga para baixo, em aprender a ficar de barriga para baixo desde as primeiras semanas de vida. Isso é extremamente importante, a gente fala muito sobre isso, porque a gente ainda vê muita insegurança por parte das famílias, né? Às vezes o bebezinho chorou porque ele está desconfortável, né? Não foi um choro de dor. Ele chorou porque a cabecinha do bebê, ali nos 3 primeiros meses de vida, especialmente no primeiro mês de vida, é muito pesada em relação ao corpinho. Então, ele não é capaz de observar muita coisa ainda ao redor. O tempo de tolerância vai ser o tempo que ele ficar confortável. Às vezes, a gente sempre fala para os papais, né, que tem o antebraço maior, assim, o bebezinho cabe de barriga para baixo nesse antebraço, bota esse bebezinho aqui, passeia com ele no quintal, mostra para ele a plantinha,
o barulho do cachorro. Digamos que já é o primeiro estímulo, né, que Já essa criança recebe. A família já está estimulando esse bebê, já está fazendo para ele uma vivência extremamente importante que vai impactar diretamente de forma positiva no desenvolvimento do primeiro ano de vida. Interessante, alguns vídeos que a gente assiste, as pessoas se admirando ali, tão bebezinho, tão já levando, sustenta o pescocinho, né? Já vi vídeos de bebês, adoro crianças. Então, aquele bebê já sustentando o pescoço com tão poucos dias de vida, é surpreendente aquilo ali. E essa é bem a palavra, é surpreendente o desenvolvimento de um bebê quando ele é colocado a vivência. Quando a família ajuda ele a experimentar sensações, posições. Então, assim, quando a gente fala de estimular o bebezinho, a gente não está falando só lá daquele ambulatório, de levar o bebê para a parte terapêutica e intervir. A gente está falando do dia a dia em casa com esse bebê, né? Deita de lado para o teu bebezinho ali, bota ele de ladinho, deita de lado, mamãe, passa um batom vermelho, passa um batom rosa choque, que chame mais atenção para o teu rosto, e conversa com teu bebê. Chama o nome dele, joga um beijinho, canta uma música e observa as reações no corpinho dele, as reações no rosto, as intenções de comunicar com você. Então, assim, hoje a gente quer muito mais que as famílias tenham conhecimento para que elas entendam cada dia mais a importância delas, a importância da família no desenvolvimento do bebê. Muito interessante e muito importante todas essas informações passadas aqui pela nossa fisioterapeuta pediátrica. Uma experiência vasta com os bebês. Então, olha, gente, você que nos acompanhou até o final só teve a ganhar muita informação bacana para você que vai ser mãe, para você que já é mãe, está ouvindo todas essas informações, são preciosas, né? São preciosas mesmo para a vida do teu bebê e para a sua também. Então, eu quero agradecer você ter vindo aqui prestar todas essas informações riquíssimas para o pessoal que nos acompanha. Eu gosto muito de passar todas essas informações, tanto como eu aprendo também, né, no dia a dia com os profissionais que aqui passam e quem nos acompanha também. São informações riquíssimas que a gente leva para a vida, leva para o nosso dia a dia. Eu mais uma vez aproveito o espaço para agradecer. Confesso que agora eu estou mais tranquila. Comecei bastante nervosa, porque apesar de ser um assunto que eu posso dizer que eu domino, que eu conheço pela prática clínica, pelos anos de trabalho, mas essa vivência nova aqui para mim me tirou da zona de conforto, então a gente fica um pouquinho nervoso, mas agora eu tô mais relaxada. Sempre de início dá assim um pouquinho de receio, mas depois que a conversa flui, já vai ali ficando mais tranquila. E mais uma vez eu aproveito o espaço, né? Fiquei muito feliz com o convite, muito honrada com o convite. Eu acho que o fato da gente poder continuar levando informação de forma simples, informação de qualidade, de forma simples, que vai chegar na família que está assistindo, é o que mais me motiva a seguir aceitando os convites quando surgem. Então, assim, mais uma vez, obrigada para Conversas Inclusivas. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui e poder falar com você. O prazer é todo nosso em te receber. Espero que você volte mais vezes, assim, disponibilizar o seu tempo. Já te agradecendo em nome da Defensoria e do nosso podcast Conversas Inclusivas, que tem levado muitas informações riquíssimas para as famílias que nos acompanham. A você do outro lado que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Já compartilha também essa informação. Conhece alguma família de uma mamãe que está começando aí a caminhada de mãe ou que já está sendo mãe nesse momento? Já compartilha essa informação porque é muito válida e rica, né, para o nosso dia a dia, para a vida do seu bebê e para a vida de toda a sua família também. Nós conversamos com a Joelma Magalhães, fisioterapeuta pediátrica há 20 anos já nessa área, só com bebês, né? Nós falamos sobre o desenvolvimento motor, cognitivo e sinais de alerta à estimulação precoce aqui no Conversas Inclusivas. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.